Quanto tempo eu levo para mim poder aprender? Ah, leva muito tempo para poder tocar na igreja? Galera, vocês viram que não leva tempo. Claro que depende muito do que você quer fazer, o nível que você quer chegar. Mas para iniciar, para tocar na igreja, é bem tranquilo. Inclusive, essa questão é uma questão relativa. Algumas pessoas falam, quanto tempo eu levo para me aprender? Tem várias questões. A primeira delas, depende muito da facilidade ou dificuldade que você tenha, mas isso não é um empecilho. Se você tem muita dificuldade, assim como eu tenho, você só vai ter que ter um pouco mais de paciência e treinar um pouco mais. Mas todo mundo é possível aprender a tocar. Segunda coisa, é muito relativo o que é saber tocar para mim e para você. Porque algumas pessoas falam, eu quero aprender a tocar 3 hinos, para mim tá bom. Outros falam, eu quero saber tocar de ouvido. Outros falam, eu quero saber harmonia. Outros, eu quero saber improvisação. Então é muito relativo o que é saber tocar, o que é aprender. Mas no geral, para você conseguir tocar na igreja, você pode começar a tocar com, por exemplo, 4 meses, assim como essa aluna nossa falou. Mas a Amanda, ela começou bem antes, né, gente? Acho que foi com 2 meses, não foi? Isso. A nossa outra aluna, ela com apenas 2 meses, ela já tá tocando, já tinha começado a tocar na igreja e até hoje ela toca. Então depende muito do empenho que você tem e o quanto você tem de desejo de começar a tocar na igreja. E para você se tornar bom, você tem que estar tocando na igreja também. Já começa por aí, porque a experiência, o quanto você vai aprender, é muito legal. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a tocar, eu sabia só acordes maiores e menores, como eu disse, não sabia pestanas. E eu comecei a tocar na igreja. Eu não sabia tocar de ouvido, não sabia nada disso. Minha mãe colocou eu do lado dela, eu tinha feito algumas aulas, e aí ela falava, ela ditava as notas, como ela tocava de ouvido. Na época não tinha a internet para poder pegar cifras, igual hoje em dia tem. Então hoje em dia é até mais fácil. Na época não tinha os hinos, então o que eu fazia? Eu ia na igreja, sentava do lado dela e ela pegava de ouvido e aí ela ia ditando. A gente ia tocando ela dó, sol, lá menor, fá, e ferrava porque fá eu não conseguia fazer, porque era pestana, eu não dava conta de fazer as pestanas. O que eu fazia? Não tocava o fá e já pegava do próximo acorde. Só que era muito difícil porque ela falava rápido até que eu entendia, que eu processava e conseguia passar para a mão, já estava no próximo acorde. Mas foi desse jeito por um período, mas eu fui pegando mais experiência e melhorando. E logo nesse começo, alguns amigos meus me convidaram para entrar numa banda. Ninguém sabia tocar nada e eles queriam montar uma banda. Então foi também mais uma coisa muito legal para mim, porque a gente não tocava muito bem, mas era legal porque eu já tinha que pesquisar, pegar uma cifra, aprender a tocar as músicas. A gente pegava músicas com poucos acordes para conseguir tocar e a gente tocava, mesmo que simples, mas nessa época sempre tinha algumas pessoas que tinham mais experiência. Então o baixista da banda ele me passava um acorde ou outro, o pai dele me ensinava, aí eu comecei a conhecer outros músicos, tinha os músicos da minha igreja que eram mais experientes, eles me ensinavam a fazer pestana, tocar os hinos, alguns hinos eu não sabia tocar de ouvido, eles ficavam no ensaio me passando cada uma das notas, eu anotava para mim aprender. E como que você lidou com essa situação? Igual você falou, a sua mãe te passava as cifras e às vezes você não conseguia acompanhar a tempo. Como que você lidava com essa situação de não conseguir acompanhar a tempo? Assim, você ficava envergonhado de errar, você ficava com medo? Como que era? Eu nunca esquentei muita cabeça com isso, não. Tem gente que tem muito essa questão de, não posso errar, eu errei, meu Deus do céu. Mas isso eu acho que tem a ver com a personalidade de cada uma das pessoas. Eu nunca esquentei muito. Até vai uma dica que eu fazia e vai para vocês também que estão iniciando. Eu deixava meu violão bem baixinho para mim não atrapalhar também o louvor. Então se você está começando, não deixa alto seu instrumento, porque você pode atrapalhar as outras pessoas que estão tocando certas. Então o que eu fazia? Eu ligava meu violão, deixava a caixa virada para mim bem baixinho, só para mim ouvir, minha mãe ouvia ali e eu ia tocando. Quando eu errava não aparecia muito, porque meu violão estava bem mais baixo. Não adianta você querer chegar na igreja, igual o pessoal fala, chegando agora e querendo sentar na janelinha, chegar lá e aumentar seu instrumento, que você vai atrapalhar todo mundo. Os irmãos não vão querer tocar com você e vão ficar bravos. Então o que eu indico é deixar seu instrumento, seu violão, seu teclado, sei lá, independente do instrumento, bem baixinho só para você ouvir, e aí você vai tocando junto com os outros músicos, até você conseguir tocar bem. Mas eu vou tocar sozinho. Aí você vai ensaiar antes, vai passar com quem for cantar para tocar direito. Aí sim você vai deixar o seu instrumento um pouco mais alto, porque é só você que está tocando. Mas se tiver com outra banda, com outros músicos, deixa mais baixo, só para você ir ouvindo e você ir pegando o jeito e aprendendo. Uma hora vai sair. Pode levar, sei lá, 1 mês, 3 meses, 6 meses ou 1 ano
uma hora vai sair, você vai ter mais experiência. Então o importante é começar e não esperar você ser o melhor músico para iniciar.